Nosso tema de hoje é medida provisória em matéria tributária e vamos resolver uma questão da banca CESP a respeito do assunto. Olá, concurseiro de todo o Brasil! Muito obrigado por se conectar com o Minuto Tributário, a sua dica de direito tributário e legislação tributária. Meu nome é Alan Martins, sou auditor fiscal, agente fiscal de rendas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, professor de direito tributário no CERS Cursos Online e autor de livros como esse que você está vendo aqui ao meu lado na estante pela editora Juspodium. E hoje nós vamos estudar medida provisória em matéria tributária, resolvendo uma questão recente da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e, nesse caso, a questão foi elaborada pela banca CESP, organizadora do concurso de auditor fiscal da Cefaz-DF. A majoração de qualquer tributo por medida provisória, somente produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se for convertida em lei até o último dia do exercício em que tiver sido editada. Observe que aqui o examinador, ele traz o texto praticamente literal do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. É permitida a edição de medida provisória em matéria tributária? Sim, mas a Constituição Federal faz restrições, entre elas essa aqui explorada na questão, a do parágrafo 2º do artigo 62. Para facilitar a sua vida, eu vou trazer aqui na telinha o texto da Constituição Federal que eu acabo de citar. Essa estratégia ela é muito importante na hora dos seus estudos. E você pode fazer a mesma coisa. Se você está estudando um tema que está relacionado à Constituição Federal, abra uma tela, uma janela no seu computador com a Constituição Federal, para que você possa consultar o texto constitucional enquanto está estudando. Mais importante ainda fazer isso na hora de resolver questões. Assim você vai fazer com o Código Tributário Nacional, com a Lei Complementar 116 do ISS, com a Lei Candir do ICMS, com o regulamento aduaneiro, se você estiver estudando para a Receita Federal. Enfim, você trabalha sempre com os textos legais. Se você tiver vademecum, se for o livro com a Constituição ou com o Código Tributário Nacional, outras legislações quaisquer, você também pode trabalhar com o seu livro físico ao lado. Isso é muito importante para a assimilação e para que você se familiarize com o conteúdo que você vai enfrentar no dia da prova. No dia da prova você não tem consulta, mas você já consultou tanto, você já lidou tanto com aquilo que você vai ter absoluta tranquilidade para resolver as questões. No caso específico aqui, o examinador, ele deturpou ligeiramente o que diz o dispositivo constitucional, o que prevê a Constituição. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos. É isso que estabelece a Constituição, impostos. Mas o examinador não disse impostos, ele disse tributo, qualquer tributo. Portanto, errou, o examinador deveria ter se referido a impostos. A exigência constitucional, a restrição constitucional aqui, é voltada para apenas uma das 5 espécies tributárias, para o imposto. E o examinador, na sua afirmação, generalizou e foi contra a Constituição Federal, onde o Poder Constituinte estabeleceu uma regra que vale apenas e tão somente para impostos. Ah, então é só imposto que pode ser instituído por medida provisória? Não, não é nada disso. É só o imposto que está sujeito à restrição do parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição Federal. Então, confere aí comigo no texto da Constituição qual é essa restrição, que é exatamente a mesma que disse o examinador. Essa medida provisória só produzirá efeitos
No exercício financeiro seguinte, aí vem uma condição, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Para não dificultar a sua vida, e pelo contrário, para facilitar muito a sua vida, eu trouxe aqui a resposta da questão, que é errado. Você tem que assinalar errado nessa questão, CESP de certo ou errado. E também eu trouxe uma linha do tempo, uma timeline, para você entender qual é essa restrição que a Constituição impôs aos impostos. A partir do momento em que a medida provisória é editada, ela tem que ser convertida em lei até o último dia do exercício em que foi editada, ou seja, até 31 de dezembro, para que ela possa começar a valer, a produzir efeitos, a partir do exercício seguinte. Essa regra aqui foi estabelecida para os impostos. Mas será que é para qualquer imposto que vale essa regra? Não. Nós temos exceções previstas no próprio artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. Então, se a regra geral é que para ser exigido imposto criado ou aumentado por medida provisória, ele só pode ser exigido no exercício seguinte, para atender a anterioridade, e tem que ser convertido em lei até o final do exercício em que a medida provisória foi editada, para atender à legalidade, essa regra não é absoluta, possui exceções. Quais são essas exceções? Exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4 e 5, e 154, inciso 2. Essas exceções, mais precisamente, elas vão se referir aos seguintes impostos: imposto de importação e imposto de exportação, IPI e IOF. Aqui nós estamos diante daqueles famosos impostos extrafiscais, aqueles impostos que podem ser cobrados imediatamente, exceto o IPI, que tem um detalhezinho, e não dependem de lei para ter suas alíquotas alteradas nos limites e condições estabelecidos em lei. Então, observe que esses impostos aqui, eles poderão ser cobrados juntamente com o imposto extraordinário de guerra, que é uma situação atípica, eles poderão ser cobrados imediatamente. Eles não precisam ter aquela conversão em lei até o final do exercício para serem exigidos no exercício seguinte. Basta a medida provisória, assim como numa situação normal bastaria um decreto, para que esses tributos, esses impostos, mais precisamente, sejam exigidos. Exceto o IPI, porque o IPI ele tem que respeitar o princípio da noventena, da anterioridade nonagesimal. E não vai ser diferente aqui. Se, regra geral, o IPI se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal, aqui também. Eu não preciso converter em lei até o final do exercício, para o caso do IPI, nem preciso que só seja cobrado no exercício seguinte, mas temos que aguardar a noventena no imposto sobre produtos industrializados, mesmo na sua majoração por medida provisória. O IPI, ele tem que respeitar a noventena. E a timeline, a linha do tempo, fica diferente da timeline da regra. Então, eu tenho aqui a linha do tempo, a medida provisória foi editada, a partir daí, ela produz efeitos imediatos. Não precisa esperar a conversão em lei até o último dia do exercício, nem o exercício seguinte. O IPI, diferentemente, tem que aguardar 90 dias, tem que aguardar a noventena. E já está valendo. Não precisa
repito eu, aguardar o exercício seguinte, nem ser convertido em lei até o final do exercício. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E os demais tributos? Tudo bem, impostos, regra geral, artigo 62, parágrafo 2º, exceção, impostos extrafiscais, importação, exportação, IPI, IOF e o imposto extraordinário de guerra. Mas e os demais tributos? E uma taxa, uma contribuição, não podem ser exigidas por medida provisória? Sim, elas podem sim ser exigidas por medida provisória, essas demais espécies tributárias. A pergunta que não quer calar é essa. E os demais tributos? Os demais tributos vão ter a seguinte linha do tempo. Demais tributos, editada a medida provisória, 31 de dezembro, conversão em lei. A conversão em lei não precisa ser no mesmo exercício. Lembra, lá no imposto ela tem que ser até aqui, ó, até 31 de dezembro. Para os demais tributos, não há essa exigência de ser convertida em lei a medida provisória até o final do exercício. Então, mesmo que ela for convertida em lei no exercício seguinte, ela poderá produzir efeitos já no exercício seguinte. Deu para entender? Espero que você tenha gostado do vídeo, mas antes de encerrar, eu vou exibir para você um vídeo animado e ilustrado do canal da Academia de Concurseiros. Ele sintetiza toda a sistemática da medida provisória no que diz respeito especificamente à matéria tributária. Esse vídeo tem apenas 2 minutos, vale muito a pena conferir, porque ele é excelente para assimilar, memorizar e revisar o conteúdo. Se você gostar do vídeo, depois você se inscreve lá no canal da Academia de Concurseiros. Eu estou deixando o link na descrição deste vídeo aqui, para você entrar lá e se inscrever. Então, confere aí comigo o vídeo sobre medida provisória em matéria tributária, ilustrado e animado pela Academia de Concurseiros. Depois, eu encerro aqui com você. Um grande abraço, mas fique aí com o vídeo e até o próximo Minuto Tributário. Pode o presidente da República editar medida provisória em matéria tributária? A resposta é positiva, sim. Mas a Constituição faz algumas restrições. Primeiramente, segundo o artigo 62, inciso 3 da Constituição, a edição de medida provisória em matéria reservada à lei complementar é a primeira grande vedação. Por exemplo, medidas provisórias sobre alterações do CTN, Código Tributário Nacional, ou sobre instituição de empréstimo compulsório são proibidas. Além disso, deve-se observar a norma do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, que vale especificamente para impostos, segundo a qual medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Exceções a essa última regra são as seguintes: imposto de importação e imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e imposto extraordinário de guerra. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para notificações de novos vídeos e mantenha o seu foco no concurso com a Academia de Concurseiros e o método Foco de preparação para provas e concursos.